Alô, galera, grande abraço para todo mundo. Estamos começando mais um Canal Esportes na manhã desta quinta-feira, dia 22 de outubro de 2015. E no programa de hoje você vai poder acompanhar as notícias relacionadas à Copa Sul-Americana. Tivemos jogos ontem e você já vai ver o que de mais interessante aconteceu, principalmente com a participação dos clubes brasileiros. A Chapecoense jogou contra o River Plate e o Atlético Paranaense também entrou em campo e você vai ver daqui a pouco os gols dessas partidas. A Copa do Brasil que teve sua fase semifinal com 2 jogos ontem e você vai ver aqui no Canal Esportes o que de mais interessante aconteceu. No clássico Sansão, São Paulo e Santos, o Peixe levou a melhor. No Rio, o Fluminense venceu o Palmeiras e construiu uma margem de vantagem para o jogo da volta na próxima semana. Daqui a pouco você também vai poder acompanhar as manchetes da Gazeta aqui no Canal Esportes e a preparação do CRB para enfrentar o Vitória, as contratações do CSA, o Asa que já se planeja para 2016. Esses e outros assuntos você vai saber a partir de agora, no Canal Esportes desta quinta-feira, dia 22 de outubro, que está apenas começando. Vamos a um rápido intervalo e voltamos em instantes. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Promoção de aniversário Galpão Sofisticador. Sofá retrátil 10 de R$ 149,90. Toda loja com 30% a 50% de desconto real. Nas compras à vista acima de R$ 1.999, você ganha uma linda poltrona. Galpão Sofisticador. Avenida Menino Marcelo 280. Sopa de frutas, néctar de frutas Coringa. O melhor alimento líquido, néctar de frutas Coringa. Pêssego, uva, manga, goiaba, caju, laranja. É bom demais. 2 sabores light, uva e pêssego. 6 sabores tradicionais. Contém ferro e vitaminas A e C. Néctar de frutas feito pra você. Néctar de frutas Coringa. O melhor da fruta para a sua família. Crimes ambientais. Quando você denuncia, fica mais fácil de a gente ver. Baixe o novo aplicativo IMA Denuncie e ajude a combater com sigilo absoluto os crimes ambientais no estado. IMA e Governo de Alagoas. Trabalhando sério, a gente chega lá. Agora sim, trazendo informações no Canal Esportes, antes de iniciarmos e trazer as notícias e os destaques das últimas 24 horas no ambiente esportivo, eu quero dizer que pelo portal gazetaweb.com você também assiste a programação da TV Mar Canal 25 em alta definição. Lá você tem muita informação e a programação da nova TV Mar, emissora da organização Arnon de Melo, também está à sua disposição para que você possa acompanhar na íntegra todos os programas exibidos também para os assinantes da NET em nossa grade. O nosso telefone para você manter contato é o 3377-9097. O WhatsApp do Canal Esportes ou o WhatsApp da produção da TV Mar Canal 25 é o 981079872, 981079872, onde você pode mandar seus áudios, seus vídeos e participar conosco. Nós temos também o nosso e-mail, que é o canalesportes@tvmar.tv.br. São as ferramentas que a nova TV Mar coloca à sua disposição aqui com o programa Canal Esportes, a partir de segunda até sexta, de 8 às 8h40 da manhã, trazendo as principais notícias do esporte. A seleção brasileira olímpica já tem caras novas e o Sub-17 também. Atletas que começam a ganhar destaque.
Você vai conhecer agora um pouco a cara dos jogadores de defesa dessa seleção brasileira sub-17. Vamos acompanhar. Fala galera, sou o Éder Gabriel Militão, tenho 17 anos, zagueiro de São Paulo e estou defendendo o Brasil aqui no Chile. Sou Ronaldo, tenho 17 anos, zagueiro do Cruzeiro Esporte Clube. Estou aqui no Chile defendendo a seleção brasileira no Mundial. Fala galera, sou Zé Marcos, tenho 17 anos, sou zagueiro do Atlético Paranaense e estou aqui no Mundial Sub-17 defendendo o nosso Brasil. E aí galera, aqui é o Léo Santos, tenho 16 anos, sou zagueiro do Esporte Clube Corinthians Paulista, estou aqui no Chile com a seleção brasileira no Mundial. Pois é, são os jogadores de defesa da seleção brasileira e você acompanha aqui a apresentação desses jogadores no canal Esportes, né? Atletas que hoje, com 16, 17 anos, já têm a experiência de vestir a camisa da seleção brasileira e, claro, que no futuro podem fazer parte também da seleção brasileira principal. Só manter uma regularidade e continuar com esse destaque que já tem, começando a carreira, para poder aparecer, quem sabe, no futebol profissional do Brasil. Olha, ontem nós tivemos a Liga dos Campeões da Europa, tivemos o complemento de rodadas que acabam sendo realizadas com jogos na terça e outros na quarta-feira. Ontem nós tivemos, por exemplo, várias partidas pela competição. A gente vai trazer agora aqui para você que acompanha o canal Esportes o que de mais interessante aconteceu em alguns jogos, principalmente jogos do Grupo A, que nós vamos botar na tela a partir de agora. Olha só, tivemos ontem duas partidas pelo Grupo A, é a terceira rodada da competição e que nós vamos aqui deixar você bem informado com essas notícias no canal Esportes, tá certo? Por exemplo, tivemos o resultado do Real Madrid ontem, que ficou no empate em 0-0 e nós vamos aqui trazendo essas informações da Liga dos Campeões, por quê? Porque na terça-feira nós já falávamos a respeito dessa importância que é a equipe do Real Madrid, que tem hoje uma representação importante no futebol europeu, que é esse trabalho que está sendo feito principalmente em garimpar talentos para poder deixar o futebol profissional ainda mais fortalecido. Nós temos histórico aí de jogadores que saíram aqui do futebol brasileiro, histórico de atletas que já possuem uma certa qualidade, mas que até então não tinha virado uma condição mesmo de realidade no futebol brasileiro e acaba muitas vezes se transferindo para o futebol espanhol, ainda muito jovem, e de repente, quando estoura por lá, a situação acaba sendo bem destacada. Vamos ver então aqui o que a gente está falando a respeito da Liga dos Campeões da Europa com os resultados de ontem. Olha, o Malmö da Suécia venceu o Shakhtar Donetsk pelo placar de 1-0. O jogo foi realizado em Malmö, na Suécia, tá? O PSG ficou no empate em 0-0 com o Real Madrid. A situação do Grupo A, com esse resultado, né, o resultado dessa rodada, ficou a seguinte: o Real Madrid líder, 7 pontos. Em segundo, o Paris Saint-Germain com 7 pontos. Em terceiro, o Malmö da Suécia. Foi a primeira vitória do Malmö nessa Liga dos Campeões da Europa, 3 pontos. E o Shakhtar Donetsk ainda não pontuou na competição. São 3 jogos e 3 derrotas até aqui nesta Liga dos Campeões da Europa em 2015. A situação do Grupo B: o Wolfsburg da Alemanha tem 6 pontos. Em segundo, o Manchester United com 4. O CSKA da Rússia é o terceiro com 4 pontos. E o PSV Eindhoven é o lanterna com apenas 3. Os resultados de ontem desse grupo: o CSKA ficou no empate em 1-1 contra o Manchester United. E o Wolfsburg da Alemanha venceu o PSV pelo placar de 2-0.
A situação do grupo C. O Benfica lidera, tem 6 pontos. Bela campanha do clube português nesse início de temporada. O Atlético de Madrid é o segundo colocado com 6 pontos. Em terceiro, o Galatasaray com 4. E o Astana está na lanterna com apenas 1 ponto. Os resultados de ontem: o Atlético de Madrid venceu o Astana pelo placar de 4-0. O jogo foi realizado no estádio Vicente Calderón. E o Benfica perdeu para o Galatasaray da Turquia pelo placar de 2-1. Os resultados de mais um grupo da Liga dos Campeões, que é o grupo C. E finalmente no grupo D, a Juventus, velha senhora, lidera com 7 pontos. Em segundo, o Manchester City com 6. Em terceiro, Sevilha, da Espanha, com 3 pontos. O Borussia Mönchengladbach é o lanterna desse grupo, tem apenas 1 ponto. Ontem, os resultados desse grupo: Juventus e Borussia Mönchengladbach 0-0. Manchester City 2, Sevilha 1. E aí, o grupo E, a situação do grupo, nós já passamos os jogos de terça-feira. Barcelona é o líder com 7 pontos, é segundo o Bayer Leverkusen com 4. O Bate Borisov, da Bielorrússia, é o terceiro com 3 pontos. E a Roma está na lanterna do grupo, tem apenas 2 pontos conquistados até aqui nessa Liga dos Campeões da Europa, que teve jogos ontem, e esses resultados e a classificação de momento a respeito da distribuição dos grupos você acompanhou aqui no Canal Esportes. Tá certo? Vamos dar sequência aqui ao programa. Ontem nós tivemos também Copa Sul-Americana, tivemos 2 partidas sendo realizadas envolvendo clubes brasileiros. A Chapecoense, que jogou contra o River Plate, e o Atlético Paranaense, era o da sequência. E o Atlético Paranaense também jogou, mas só que já jogou aqui no Brasil. E é claro que a Copa Sul-Americana chega num momento decisivo. Tivemos pelo menos 8 equipes participantes aqui do Brasil no início da competição. E agora chega o momento de quartas de final, que só as melhores equipes elas permanecem. Lembrando que na terça-feira nós já tivemos o jogo entre o Huracan e o Defensor Sporting. O Huracan venceu pelo placar de 1-0. E ontem o Atlético Paranaense enfrentou o Esportivo Luquenho do Paraguai. Esse time que conquistou a classificação na fase anterior e que é um time encardido. Nós vamos ver então o gol da vitória do Atlético Paranaense nessa primeira partida entre as equipes aqui no Brasil. Vamos ver. O gol do Atlético Paranaense foi marcado no segundo tempo. Você está acompanhando lances dessa vitória, né? O Atlético Paranaense venceu pelo placar de 1-0. O gol foi invalidado, esse gol aí, tá? Foi invalidado, foi marcado um toque ali do goleiro. Seria gol ali do Walter. Mais um lance de falta para o Atlético Paranaense. O jogo foi realizado na Arena da Baixada. No segundo tempo, o Atlético Paranaense insistiu com os chutes de fora da área. Olha só. O goleiro fazendo defesa sem precisar daquela elasticidade. Fazendo simples, né? Mas garantindo o 0-0 até aí. Aí a jogada pelo lado direito. O cruzamento. A bola foi dominada no lado esquerdo. O toque para trás e Marcos Guilherme fez o gol da vitória do Atlético Paranaense. Aos 18 minutos do segundo tempo, Marcos Guilherme, com esse belo gol, fez o gol da vitória do Atlético Paranaense ontem pela Sul-Americana. O Atlético que ainda tentou ampliar uma vantagem para o jogo da volta, mas teve essa bela jogada do Walter aí, mas o resultado foi mesmo 1-0 para o Atlético Paranaense, que no duelo da volta vai jogar pelo empate contra o Esportivo Luquenho do Paraguai. Vai jogar lá no Paraguai contra o Esportivo Luquenho. E aí tem essa vantagem de jogar pelo empate para poder chegar à fase semifinal da competição. Tivemos ontem também a presença de outro clube brasileiro. A Chapecoense foi para uma primeira partida dificílima contra o River Plate no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires. É preciso lembrar, gente, o River Plate é o atual campeão da Libertadores, né? Pois é, então uma partida dificílima para a Chapecoense. O time brasileiro bem que tentou, mas os hermanos levaram a melhor. Vamos ver os gols. Aí o primeiro gol, aliás, alguns lances dessa partida, né? O jogo foi realizado no estádio Monumental de Núñez. E o primeiro gol do jogo foi marcado aos 20 minutos do primeiro tempo por Carlos Sanches. Toque de perna esquerda ali no cantinho do goleiro Danilo.
Chapecoense que não se intimidou, não. Conseguiu o gol de empate com o Maranhão aos 37 minutos do primeiro tempo. Esse gol aí é um gol e um resultado excelente para a Chapecoense. Seria, né, um resultado excelente para o jogo da volta aqui no Brasil. Mas no segundo tempo, o River Plate, mais uma vez, através de bola parada com o Leandro Pisculini, ou Pisculiti, fez 2-1 aos 18 minutos do segundo tempo. E nesse abafa, no finalzinho da partida, o River conseguiu o terceiro gol, marcado mais uma vez por Carlos Sanches, aos 41 minutos do segundo tempo. Fechando a conta, né? O River Plate conquistando aí uma boa vantagem para o jogo da volta aqui no Brasil. É preciso dizer que o River Plate é um time acostumado a jogar em situações assim, em competições como essa, onde o gol na casa do adversário vale muito, pelo histórico de participação na Libertadores, né? Então, assim, vem aqui para o Brasil, já podendo perder até por um gol de diferença, e mesmo assim estará classificado. Lembrando que, se a Chapecoense vence por 2-0, o time brasileiro estará classificado. Por quê? Porque o Maranhão fez um gol lá em Buenos Aires. Então, o gol na casa do adversário é um critério, sim, utilizado para deixar a equipe em vantagem, principalmente o clube visitante. Então, se vencer por 2-0, é fechar a casinha lá e fazer na frente. Se vencer por 2-0, conquista a classificação. Agora, se o River fizer um gol aqui no Brasil, aí a equipe da Chapecoense terá que fazer pelo menos 3 para poder repetir o placar da primeira partida e forçar os pênaltis, ou 4 para poder conquistar a classificação. Daqui a pouco você vai poder acompanhar aqui no Canal Esportes os detalhes da Copa do Brasil, semifinal da competição, as manchetes da Gazeta. Você vai acompanhar ainda, tem muitas notícias no programa de hoje. Mas antes, nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã, o abraço apertado daquele velho amigo, a criançada brincando no final da tarde, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. Teatro Deodoro é o maior barato. O projeto que apresenta o melhor da cultura alagoana. Este ano, com mais de 23 espetáculos de teatro, música e dança. Venha curtir os nossos artistas. Ingressos a preços populares. Confira a programação completa no site teatrodeodoro.al.gov.br. Não perca! Uma realização de Teal. Apoio Cultural Instituto Zumbi dos Palmares.
Lembrando que ainda nesta quinta-feira nós teremos jogos da Copa Sul-Americana, né? Nós teremos um jogo para poder fechar essas partidas de ida da fase de quartas de final da competição. E será o duelo entre Santa Fé da Colômbia e Independiente da Argentina. Vai ser no estádio Avejaneda, vai ser em Avejaneda, né? Na Argentina, e o Independiente joga contra o Santa Fé da Colômbia. Partida marcada para as 9h45 no horário de Brasília. Como nós estamos em horário de verão, 8h45 no horário aqui de Alagoas, tá certo? Aí fecha esses 4 jogos desta semana, que são os jogos de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Ontem nós tivemos também 2 partidas pela Copa do Brasil. É a fase semifinal da competição. 4 equipes ainda permanecendo com o desejo de conquista do título e também da vaga na Libertadores. O Fluminense jogou contra o Palmeiras no Rio de Janeiro. Pois é, rapaz, jogo muito movimentado. As equipes que acabam oscilando bastante no Campeonato Brasileiro. O Fluminense ganha, perde. E o Palmeiras também nos últimos jogos não tem deixado o torcedor com tanta segurança assim. Mas foi um confronto que eu poderia dizer, um confronto muito equilibrado entre as equipes. O resultado você vai ver agora com os gols da partida. Vamos ver. Primeiro gol. Fluminense com o Vinícius. Levantou, pé direito aberto, Fred. Defendeu o goleiro, sobra, Marcos Júnior. Marcos Júnior é do Fluminense. Ó, 65% acreditando no Palmeiras, 35% no Flu. Vinícius, jogada ensaiada, Breno Lopes bateu. Na referência, deixou de calcanhar, grande passe para o Zé Roberto, pênalti! Sálvio Espínola Fagundes com a gente na transmissão. E aí, Sálvio? Nada, Paulo Andrade. O Gum simplesmente está disputando espaço com o Zé Roberto, tem um contato físico que é legal e o Voaden marcou o pênalti. Para mim, não foi pênalti. Partiu para a bola, olhando para o goleiro, bateu de pé esquerdo! Gol! Pois é, né? E esse pênalti aí, com toda sinceridade, veio pra cima do Zé Roberto, não sei. A reclamação foi tanta depois do jogo pelo presidente do Fluminense, Peter Simpson, que chegou até fazer duras críticas à arbitragem de ontem, dizendo que os árbitros e o árbitro que comandou a partida ontem só apita para ricos. Vamos ver. Ayrton Silva. E aí depois fez assim, ó. Foi aqui que alguém me deu no ouvido, ó. Foi alguém que me passou. Quer dizer, nós estamos cansados. Nós já vivemos isso toda hora. Nós estamos vivendo uma incompetência na área de arbitragem brasileira gravíssima. Eu olho o futebol europeu, tem erro, mas a qualidade do jogo no trabalho do árbitro é muito bom no contexto geral. Ele não permite que haja a quantidade de faltas seguidas que teve no início do jogo. Ele não permite que se eu der amarelo para um time, quando o outro fez muito mais faltas que esse time. Agora, o pênalti, gente, eu vi, revi, eu desci pro vestiário, eu vi, revi várias vezes. Gente, não tem nem cheiro de pênalti. Foi algo assim, realmente eu até perdi a cabeça com o árbitro na saída do campo, fui agressivo com ele, mas porque ele mereceu. O que você falou pra ele? Porque, não vou repetir aqui, mas eu fui bem agressivo, verbalmente, porque eu vou dizer uma coisa pra vocês, outro dia eu vi alguém comentando até num programa de televisão, dizendo, pô, o cara que mais sofre, o maior prejudicado que mais sofre no futebol é o técnico. Dirigente é tranquilo e jogador é tranquilo. Esse cara não entende nada do que tá falando. Porque, cara, você se mata, são 5 anos da sua vida, sem ganhar R$1, pela paixão, pela vontade de melhorar o Fluminense, de tornar o Fluminense um clube moderno, clube sério, poxa, de ajudar a instituição, CBF, a construir um futebol melhor. Eu sou um defensor enorme da modernização do futebol brasileiro, da transparência. Eu peço para o árbitro da entrevista, porque se o árbitro da entrevista, a gente
talvez ele elimine a hipótese da gente suspeitar dele, de haver esquema. Quando ele fala, a gente olha no olho, a gente sabe a linha de argumentação dele. Justifica, pelo amor de Deus, o que você viu, o que você fez. Quando ele não faz isso, eu vou para casa pensando, me operaram. Alguém está me operando. Porque é tão escandaloso que ele tem que falar. Eu tenho que falar, o jogador tem que falar. Por que o árbitro, que ganha para trabalhar, é profissional, não pode falar? E eu, Peter, que trabalho quase 5 anos, pagando dívida pra caramba, porra, investindo na produção de jogador no futebol brasileiro, tirando o meu tempo do meu trabalho, da minha família, ajudando muito o Fluminense e ajudando muito a melhorar o futebol brasileiro, sabe? Eu acho que isso não está certo, é um absurdo. Eu acho que o Sérgio, na CBF, deveria se dignar e renunciar amanhã. Porque se ele não renunciar, é uma vergonha. Ele não tem mais desculpa. Já conversou comigo 10 vezes, mostrou a mensagem do técnico lá da FIFA, da interpretação. Sérgio, acabou a desculpa. Hoje foi escandaloso, hoje não tem solução. E hoje você colocou o Fluminense com os brios lá em cima. Eu tenho certeza que cada jogador hoje está mexido por dentro. Nós vamos dar vida em São Paulo por essa vaga. Mas que você, árbitro, prejudicou demais o Fluminense, você prejudicou demais. Mata-mata não pode ter árbitro fraco, ruim e árbitro que favorece o adversário. Isso é inaceitável. Eu espero que o Sérgio renuncie, porque a cota dele como chefia de arbitragem acabou. Pois é, né? Brincadeira, né? O pronunciamento do presidente do Fluminense, eu diria que de certa forma equilibrado com as colocações, mas muito chateado com tudo que aconteceu depois da partida de ontem contra o Palmeiras. Eu, sinceramente, tenho visto muitos erros de arbitragem nesse Campeonato Brasileiro e eu não tenho como chegar aqui e dizer que o presidente do Fluminense está agindo só no calor da derrota, né? Acho que a arbitragem brasileira precisa passar por um momento diferente, um momento novo daqui para frente, um momento com mais atitude. Não, mas eu citei o calor da derrota porque o resultado, na verdade, acabou sendo, para o Fluminense, um resultado muito ruim, né? Nesses critérios da Copa do Brasil. E eu vou explicar por quê. Porque se o Palmeiras vence lá por 1-0, está classificado lá em São Paulo. Ou seja, uma vitória. O que o Palmeiras tem que fazer, vencer. Entendeu? Então, assim, o resultado venceu o Fluminense, mas o que dá a vantagem de um empate, né? Que, querendo ou não, é uma vantagem. Mas eu, sinceramente, não tenho como discordar, não, do presidente do Fluminense nesse aspecto do momento vivido pela arbitragem brasileira. Eu não marcaria pênalti em cima do Zé Roberto. Eu não sei o que aconteceu durante a partida. Eu vi até o Fábio, que é torcedor do Palmeiras aqui, na nossa produção, comentar que teve lance, alguma coisa lá, tal, um gol irregular, não foi. Mas eu não marcaria esse pênalti em cima do Zé Roberto. Mas... E o Eduardo Batista lamentou, né? Disse que o Fred é um jogador importante, né? E ele falou a respeito desse assunto, técnico do Fluminense, logo depois da partida. Como qualquer torção, né? Você tem que esperar o dia seguinte para ver como é que amanhece o inchaço. Eu não tive tempo ainda de conversar com o departamento médico para saber ao certo. Eu sei que foi uma torção, né, do tornozelo, realmente eu não estou sabendo, eu sei que é uma torção de joelho, né, e tem que esperar. É uma perda significativa, né? É uma referência técnica, é uma referência de liderança, né? É um cara que puxa o time, é o cara que lidera, né? Então é uma perda grande, mas o Fluminense nós temos que nos ajeitar, né? O Magno entrou muito bem, né? Fez uma partida com movimentação, mudamos a característica, né? E acabamos conseguindo mais diagonais, mais chegadas ao gol. Então, né, a gente tem que achar as soluções, a gente espera contar com o Fred, né, mas se infelizmente nós não pudermos, nós temos soluções dentro do nosso elenco para que a gente... Rapaz, que coisa, né? A do Fred, é brincadeira, né? Deu para ver a curvatura que a perna esquerda fez. O Marcelo Oliveira também falou da vitória, da derrota da sua equipe para o Fluminense. Vamos ver. Eu não gosto de perder, não pode comemorar uma derrota não, mas... pelas circunstâncias, 2-0 o primeiro tempo e o Fluminense jogando melhor do que a gente, ficou de bom tamanho, eles tinham a obrigação de fazer o resultado em casa, nós temos a obrigação de fazer lá no nosso campo, diante de um número grande de torcedores e fazer essa pressão também e, se possível, contar com a volta de alguns jogadores importantes no setor de meio campo e aí responde um pouco de você também, a bola possivelmente vai sair melhor de trás. Tava um jogo...
Pois é, Palmeiras aí comemorando bastante esse resultado, não pode ser diferente. Vamos dar uma olhada agora nas manchetes da Gazeta. Daqui a pouco nós vamos trazer os gols da vitória do Santos em cima do São Paulo. Vamos ver as manchetes da Gazeta na manhã desta quinta-feira. Vamos lá. CRB faz novo treino no estádio Rei Pelé. Está aqui como capa principal da Gazeta de hoje. Mazola Júnior comemora fato de ter praticamente todo o elenco à sua disposição para a partida importante contra o Vitória no Trapichão no próximo sábado. Mulheres não pagam para ver o jogo de sábado e direção divulga preços dos ingressos. Pois é, rapaz, interessante, né? Olha só, o preço do ingresso. Arquibancada baixa, R$15, R$30 para a arquibancada alta e R$60 para as cadeiras especiais. Os preços cheios que deverão ser praticados a partir do sábado, R$30 a arquibancada baixa, R$60 a arquibancada alta e R$120 as cadeiras. Então, torcedor que comprar antecipado vai ter esse desconto. Na parte superior da Gazeta, ainda tem como destaque nesta quinta-feira, meia do Chelsea, Eden Hazard, tem relação ruim com o técnico Mourinho e quer jogar no Real Madrid, segundo o jornal. Todo mundo não gosta, né, rapaz, do Mourinho, né? Brincadeira. O brasileiro Rafinha voltou a falar em defender a seleção da Alemanha e aguarda contato do técnico Joachim Löw. Mais nomes de atletas são especulados no CSA. Conselheiro João Feijó critica a imprensa por querer divulgar reforços e diz, acaba atrapalhando. Eu acho, com toda sinceridade, que o CSA é um clube grande. Especulações sempre vão surgir, né? E precisa, claro, que os diretores, os dirigentes, eles sejam vacinados contra isso. Hoje, no futebol brasileiro, qualquer clube grande, qualquer clube de tradição, e o CSA está aí sendo cercado por uma expectativa. Não é só por parte da torcida, é por parte da imprensa. Então, o dirigente que não estiver preparado para esse tipo de situação, não está preparado também para poder assumir a situação no CSA. Porque especulações sempre vão surgir. E eu preciso muitas vezes lembrar, e vou continuar lembrando aqui, que a maioria dessas notícias que a imprensa divulga não são fatos criados, plantados, não. Elas saem do próprio CSA. Asa já planeja a temporada do próximo ano. Direção alvinegra quer manter a base para 2016. No dia 22, o Open de Jiu-Jitsu será realizado em Murici. Dia 22, na verdade, é o seguinte. Open de Jiu-Jitsu será em Murici em novembro. Dia 22 de novembro é a data do Open de Jiu-Jitsu. FIFA investiga Ricardo Teixeira em mais 10. Entre os citados estão Joseph Blatter, Jerome Valk, Michel Platini e Franz Beckenbauer. Estão sendo investigados pela FIFA. Vasco e Fluminense será no Engenhão. Está aqui também na Gazeta de hoje. Lucas Podolski marcou o gol da vitória do Galatasaray ontem por 2-1 sobre o Benfica. E o PSG e Real Madrid empatam. E as últimas notícias da Gazeta. A diretoria do Flamengo mantém Oswaldo e blinda elenco. E Cartola se recusam a assinar termo para falar a verdade na CPI do futebol. Claro, né? Se abrir a verdade, muita gente vai parar no xadrez e vai perder a vaquinha leiteira que sustenta eles, né? Vai perder muito se abrir. E aí por isso que os cartolas se recusam a assinar o termo para falar a verdade na CPI do futebol. É a cara, né, do nosso país. Infelizmente, os que nos representam, né, não deveria, né, estar lá, porque existe um sistema que protege. Com toda sinceridade. Vamos trazer os gols da vitória do Santos em cima do São Paulo. Pois é, tivemos o clássico Sansão ontem, primeira partida entre as equipes e o Santos levou a melhor. Vamos ver. Aí os lances da partida, né? O primeiro jogo que foi realizado no Morumbi, Gabigol. Aliás, aos 15 minutos, Gabigol fez 1-0 para o Santos. Jogada pelo lado direito. Gabriel entrou em profundidade e tocou na saída do Rogério. 1-0 Santos. O São Paulo empatou ainda no primeiro tempo. Aos 26 minutos, Alexandre Pato, quack. Um abraço a Dilon Rios. Pato empatou o jogo. 1-1. Logo a 1 minuto do segundo tempo, o artilheiro, Ricardo Oliveira. 2-1 Santos.
chuva, né, em São Paulo. E o Ricardo Oliveira. E Marquinhos Gabriel, aos 5 minutos do segundo tempo, fez o terceiro gol do Santos, o gol que definiu o placar. Olha só, cabeçada no canto, Rogério Ceni ainda tentou ir na bola, mas não deu. Final, Santos 3, São Paulo 1, placar final. Pois é, então assim nós vamos encerrando o Canal Esportes desta quinta-feira, deixando um forte abraço para você. Vem aí na sequência Cortando com Ariel Fernandes. Estaremos de volta amanhã para trazer mais notícias do esporte. Um grande abraço para você, fique com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.